Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula passada, eu tinha deixado um exercício para vocês aí em casa fazerem, onde era criar uma frase com as seguintes palavras: music, que significa música, person, que significa pessoa, e really, que significa realmente. Eu também tinha comentado na aula passada que muitas pessoas cometem erros com essas palavras, que pode ser que aconteça um erro e eu peguei alguns exemplos que poderiam ou não ter estes erros para a gente comentar. É claro que eu não vou divulgar o nome das pessoas, porque muitas pessoas ficam com vergonha quando cometem um erro. E eu não quero expor o nome de cada uma dessas pessoas. Então eu escolhi algumas frases, na verdade eu escolhi 4 frases feitas por alunos e a gente vai debater o que está certo, o que está errado. Também vamos falar então sobre as principais armadilhas que essas palavras poderiam causar. Então vamos lá para a nossa tela de aula para a gente já ir conversando um pouquinho sobre cada uma dessas. A primeira então palavra, a gente tinha então as palavras music, person e really. Essa é a aula de hoje. A primeira frase então aqui é: She really is a person who likes music. She really is a person who likes music. Essa frase aqui, ela está quase 100% correta. Na verdade, o que aconteceu aqui? Aconteceu que faltou um E. Really, really. Essa frase significava ela realmente é, ou ela é realmente uma pessoa que gosta de música. Faltou apenas um E no really, então, porque se a gente tirar o E, fica rally. Rally é aquelas corridas de carro. Então, vamos lá, colocando o E, really. She really is a person who likes music. Perfeitíssimo. Parabéns para esse aluno que fez esta frase aqui. Então, vou colocar uma estrela. Legal, ela está então completa. Perfeitíssimo agora. A segunda frase, ela ficou um pouco confusa sobre o que o aluno quis dizer, porque o aluno também nem colocou a frase em português. O que significava, então eu não consigo ajudar sem saber o que ela realmente queria falar. Mas aqui, music person is really fantastic. Music person is really fantastic. Eu não sei se a pessoa queria dizer aqui, o aluno, que uma music person, geralmente a gente se refere para uma pessoa musical, uma pessoa que gosta de música. Então, poderia ser esta possibilidade. Ela também poderia estar querendo falar a pessoa da música, que também ficaria um pouco parecido. Então, essa frase aqui ficou um pouco confusa para saber o que queria se dizer, se era a pessoa da música ou uma pessoa que gosta de música, uma pessoa musical. Então, essa daqui eu vou até deixar ela nesse sentido. Se o aluno estiver interessado em colocar aqui nesse vídeo qual que é a real ideia que queria dizer sobre essa situação aqui, sobre esta frase, pode colocar nos comentários, que daí quando eu entender o que ela realmente queria dizer, nas próximas aulas eu utilizo essa frase como um exemplo para a gente corrigir, tá certo? Peço desculpas por não conseguir ajudar aqui nessa frase melhor ainda, mas futuramente a gente organiza ela só ficou um pouquinho confusa. Aqui, a terceira frase, então, eu agradeço o aluno que enviou também, além de todos os outros que enviaram. The music that person is singing is really interesting. The music that person is singing is really interesting. Então a pessoa queria dizer aqui: a música que aquela pessoa está cantando é realmente interessante. A gente tem o realmente, que é o really, perfeito. A gente tem aqui também o person, que no caso o person, pessoa, e music, que é a música.
A única coisa que faltou aqui, the music that the person. Então, a música que a pessoa está cantando. E daí, como ela está cantando, a gente tem que adicionar um ing. Por quê? Sempre que a gente tem um verbo to be, isso daqui é um verbo to be. O is é um verbo to be. O que mais que seria o verbo to be? O are, que a gente já viu. E o am. I am, you are, he is, por exemplo. Então, o is faz parte do verbo to be. E sempre que a gente tem o verbo to be e logo na sequência mais um verbo, significa que, uma ação no caso, essa ação vai terminar com ando, endo e indo, geralmente. Ando, endo e indo aqui, ó, se a gente olhar. Ando, endo e indo. E esse ando, endo, indo, cantando, por exemplo, a gente vai colocar um ing no inglês. Então, essa aqui é a dica que eu tenho para melhorar a sua frase aí em casa. Legal? Então, aqui eu vou colocar mais uma estrelinha para gente prosseguir com essa questão. Corretíssima, agora ela está corrigida e está certo. Parabéns, obrigado pela colaboração. A terceira frase que a gente tem aqui é a lot of persons are listening to the music. Muitas pessoas estão escutando a música. E essa daqui é um dos erros que eu queria comentar com vocês. Eu vou até colocar aqui uma bandeira para a gente prestar atenção, então. O que está acontecendo aqui? A lot of persons. Na verdade, quando a gente fala pessoas, pessoas não é person. Pessoas é people. People. Então aqui viraria people. Por que people? People é mais de uma pessoa. People é mais de uma pessoa. Então, muitas pessoas, a lot of people. Se fosse uma pessoa só, person. Deixa eu colocar aqui embaixo mais um exemplo para a gente conversar então sobre isso. She is a nice person. She is a nice person. Ela é uma pessoa boa. Uma pessoa boa ou uma boa pessoa. Tanto faz nessa questão que não vai alterar o nosso sentido. Então percebem que eu utilizei aqui o person, concordam? Person. Person para uma pessoa só, ou seja, apenas uma pessoa, deixa eu colocar aqui, apenas uma pessoa, utilizamos person. Agora, eles são, they are, certo? They are, eles são. They are nice people. Eles são boas pessoas. O que mudou aqui? Em vez de person, eu coloquei people. People é para mais de uma, ou seja, duas ou mais. Duas ou mais pessoas, utilizamos people. Uma pessoa apenas, person. Então essa é a ideia que a gente tem aqui. They are nice people. Uma só pessoa. They are nice person. Desculpa. She is a nice person. Uma só pessoa. She is a nice person. Uma só pessoa. Porque significa ela é uma pessoa boa. E aqui embaixo nós temos mais de uma pessoa. Eles são boas pessoas. Ou eles são pessoas boas. Tanto faz a ordem. Que no caso ficaria they are nice people. É mais de duas, ou é duas ou mais. Então, neste caso, a gente utiliza people. Espero que eu tenha ajudado com este exemplo aqui para você. Então, para prestar atenção, quando for, então, pessoas, a gente vai utilizar people e uma só pessoa, person. Legal? Então, aqui a gente já também está com a nossa frase completa. Vou colocar aqui a estrela. Perfeito. Prestando atenção, bandeira amarela aqui. Com os exemplos aqui, acho que fica até mais fácil para a gente trabalhar mais um pouco, né? E a última frase que a gente tem aqui é I really like the person that wrote the music. Eu realmente gosto da pessoa que escreveu a música. Então o erro aqui
é o escreveu. Por que o erro é o escreveu? Muitas pessoas colocam, quando a gente está falando o verbo no passado, a gente não vai colocar um S aqui, certo, pessoal? O S a gente vai tirar daqui. O verbo no passado não tem S. Verbo no passado não tem S. Por quê? O S a gente adiciona só no presente e no verbo normal. Então aqui a gente vai colocar wrote. E como é que a gente utilizaria com o S então? Vamos pegar o exemplo aqui de escrever. A gente vai ter que transformar para o presente. He writes really good music. Então, ele escreve. Eu vou até trocar aqui o música por songs, que também significa música. Então, he writes, ele escreve músicas realmente boas. Esse é o sentido. E o que está acontecendo aqui? O writes, que no caso eu coloquei o S, que significa escrever, coloquei o S porque he, she e it. He, she e it sempre necessitam de um S no verbo. Então, he, she, it, vamos colocar o S. Ele escreve músicas realmente boas. Aqui, felizmente, nenhum dos alunos cometeu este erro de colocar então, teve o erro da pessoa, colocar o S no person. Como como person é só uma pessoa, não colocamos S para plural. Mas de uma pessoa, a gente falará people, não persons. Esse foi um dos principais erros das palavras que a gente tinha aqui, que eu queria comentar. O erro, a palavra número 2, então person. No plural, quando a gente quer falar pessoas, a gente não vai colocar só um S, persons. A gente vai colocar people, vai falar people. E a número 3 também, que muitas pessoas cometem este erro, que é o really. O really, muita gente, então, aqui todos utilizaram como realmente, mas algumas pessoas às vezes pensam no really com realidade ou real. Por exemplo, she is really. She is really. Ela é real. Essa aqui está errado. Ela é real, ou isto é real, a situação é real. Então, o really significa realmente. Para falar real, tiramos o ly. Então, she's real. Ela é real. Esse aí é o outro erro que a pessoa, então, pode cometer e que a gente está corrigindo. Então, vamos lá, colocar aqui, então, a estrelinha na frase do aluno, que agora está completamente correta. I really like the person that wrote the music. Eu realmente gosto da música, eu realmente gosto da pessoa que escreveu a música. Legal, pessoal. Então aqui a gente tem algumas frases para repetir. Eu vou começar de lá de cima, então, para a gente ir falando. She really is a person who likes music. She really is a person who likes music. Ela realmente é uma pessoa que gosta de música. Perfeito, então. Essa daqui a gente ficou na dúvida, então. A segunda frase ficamos na dúvida do que o aluno queria dizer. Então, na próxima aula, a gente verifica, ou se ele não responder também, infelizmente não terá como eu produzir ou escrever essa questão. Mas vamos ver o que vai se resumir nos próximos dias. The music that the person is singing is really interesting. The music that the person is singing is really interesting. A música que aquela pessoa está cantando é realmente interessante. A próxima, então, que é essa que a gente tem que tomar cuidado, não colocar person quando a gente quer dizer pessoas. Vamos lá, então. A lot of
people, muitas pessoas, a lot of people, muitas pessoas are listening to the music. Muitas pessoas estão escutando a música. Perfeitíssimo. A próxima. She is a nice person. She is a nice person. Ela é uma pessoa boa. She is a nice person. Ela é uma pessoa boa. They are nice people. Eles são pessoas boas. They are nice people. Eles são boas pessoas ou pessoas boas. Próxima. I really like the person that wrote the music. Eu realmente gosto da pessoa que escreveu a música. I really like the person that wrote the music. A próxima, então. He writes really good songs. He writes really good songs. Ele escreve músicas realmente boas. Lembrando que o really, então, dá intensidade. E o real é para real. She is real. Ela é real. She is real. Legal, pessoal. Então, aqui, relembrando, as palavras que poderiam cometer erro, que as pessoas poderiam cometer erro, é o person e o really. Essas são duas palavras que enganam muito a gente. O music é bem tranquilo. Music sem problema. Mas person e really, então a gente, nesta aula, explicou cada um deles. Se você gostou dessa aula, deixe o seu curtir aqui, compartilhe com as pessoas que você gosta e também deixe o seu comentário para saber o que você gostou deste vídeo. Certo? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.